Olá pessoal, tudo bom com vocês? Olha eu aqui de novo. Na nossa aula de matemática de hoje a gente vai falar sobre tabelas e gráficos e como interpretá-los. Para vocês entenderem melhor, pessoal, aqui eu tenho uma tabela, né? Eu tenho um exemplo de uma tabela e aqui eu tenho um exemplo de um gráfico. Só para vocês terem noção, para vocês diferenciar o que é tabela e o que é gráfico, ok? Agora a gente vai fazer uma análise da tabela. Depois a gente faz uma análise do gráfico. Tá certo? Vamos lá? Bom, pessoal, aqui eu tenho, como eu já falei, uma tabela. Aqui a tabela que eu tenho, vocês estão vendo que é uma tabela que tem roupas aqui do lado e aqui tem alguns números, né? Do lado de cada peça de roupa tem alguns números. Só para explicar para vocês. Aqui eu tenho uma calça, um short feminino, uma blusa e uma saia. E aqui do lado eu tenho a quantidade. Professor, explique melhor. Então, digamos, vamos lá, que aqui eu tenho uma loja chamada Wanda Paiva, que é uma loja de roupas. E na loja de roupas eu tenho calças, shorts, blusas e saias. E aqui eu tenho a quantidade de cada peça que eu tenho disponível na minha loja. Eu tenho 390 calças, eu tenho 710 shorts, 431, 431 camisas, 288 saias, ok? Bom, quando vocês forem fazer uma atividade ou uma prova, pode vir algumas perguntas. Por exemplo, a primeira pergunta que pode vir é: qual é a maior quantidade? Vocês analisando aqui a tabela, qual é a roupa que tem maior quantidade de peças? É a calça, o short, a blusa ou a saia? É o short, né? Que tem 710 peças. A outra pergunta que pode ser: qual é a menor quantidade? Qual é a peça de roupa que tem menor quantidade? É a calça, é a blusa ou são as saias? No caso aqui, é as saias, né? Que tem 280 peças. Bom, outras perguntas que podem surgir ou podem vir são essas aqui, ó. Por exemplo, qual é a diferença da quantidade entre blusa e saia? Agora essa já complicou um pouquinho, porque ele quer saber a diferença entre blusa e saia. E para eu saber a diferença em quantidade, em números, entre camisas e saias, eu tenho que fazer uma operação de adição ou de subtração. E qual é a que eu vou usar? Será que é a de adição? Será que é a de subtração? Se eu quero saber a diferença entre o número de... Se eu quero saber em números a diferença entre blusas e saias, eu tenho que fazer uma subtração, ou seja, 431 menos 288. Vamos fazer a subtração para saber qual é a diferença entre blusas e saias. Vamos lá? Só repetindo, para a gente saber a diferença entre a quantidade de blusas e a quantidade de saias, a gente tem que fazer uma subtração. Por quê? Para saber a diferença de um produto para outro, equivale a uma subtração, ok? Então vamos lá. Vou colocar aqui a tabela de lado para vocês verem. Então vamos lá. Ó. Eu tenho 431 blusas,
não é isso? E tenho 288 saias. Passo a linha, sinal de subtração, ok? Tem como eu tirar 8 de 1? Não, então eu peço emprestado ao número da frente, que está na casa da dezena. 11 menos 8, 3, não é isso? Agora, tem como eu tirar 8 de 2? Não, então eu vou pedir emprestado ao número da casinha da frente. 12 menos 8, 4, não é isso? E agora, 3 menos 2. 3 menos 2, 1. Então, a diferença entre a quantidade de blusas com a quantidade de saias é de 143. Então, todas as vezes que a gente for querer saber a diferença de um produto para outro, de uma quantidade para outra, a gente usa a subtração. Deu para entender até aí, pessoal, como é que a gente calcula a diferença de um produto para outro? Deu para entender aí? No caso, o produto aqui foi uma blusa, foi as blusas e as saias, né? Só que pode vir outros produtos. Por exemplo, a gente descobrir qual é a diferença entre o preço de um pacote de arroz para um pacote de feijão, por exemplo, ou a diferença de um pacote de arroz do tipo A para um pacote de arroz do tipo B. Entendeu? A diferença de preço entre eles. Eu também posso ter a outra pergunta, que é qual a quantidade de blusas e saias juntas? Eu agora não quero saber a diferença entre blusas e saias. Qual é a quantidade? Eu quero saber blusas e saias juntas. Dá quantas peças? Eu juntar 431 com 288 dá quanto? E eu tenho que usar qual operação? É a operação de adição, ou seja, a que a gente fala que é a operação de mais. Vamos lá fazer a operação de mais, juntando blusas e saias. Agora eu quero saber a quantidade que tem de blusas e saias. Eu quero juntar as duas quantidades. Se eu vou juntar, eu vou fazer uma operação de adição, ou seja, a operação de mais. Eu vou pegar 431, não é isso? Mais 288. Sinalzinho de mais. Quanto é 8 mais 1? 9. Quanto é 8 mais 3? 11, não é isso? Fica 1 de trás e sobe 1 da frente. Quanto é 2 mais 4? 6, né? Mais 1, 7. Então, juntando a quantidade de blusas, que é 431, com a quantidade de saias, que é 288, dá o total de 719 peças de roupa. Então, pessoal, deu para entender como é que a gente faz a diferença de um produto para o outro, qual é a operação que a gente usa, que é a de subtração, e quando a gente vai juntar um produto com o outro, qual é a operação que a gente usa, que é a de adição. Deu para entender até aí? Então, a gente já fez uma análise de gráfico. Desculpa, a gente já fez uma análise de tabela, agora a gente vai fazer a análise do gráfico. O gráfico, eu acho ele bem mais fácil do que a tabela. Por quê? Porque o gráfico a gente consegue visualizar melhor a partir das barras. Aqui, esse gráfico,
Ele está falando sobre a quantidade de frutas colhidas em um sítio. Aí nesse sítio, tinha ou tem abacate, banana, laranja e manga, que são as frutas. E aqui do lado tem a quantidade que cada uma foi colhida. Então, quantos abacates foram colhidos? 200 abacates. Quantas bananas foram colhidas? 150 bananas. Quantas laranjas? 50 laranjas. Quantas mangas? 100 mangas. Qual foi a fruta que teve mais quantidade? Foi o abacate. E a que teve menos? Foi a laranja. Deu para entender até aí, pessoal? Então, tabelas e gráficos é um dos assuntos mais fáceis da matemática, pessoal. Mas também necessita de uma atenção maior, ok? Deu para entender até aí? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. Então, pessoal, ficou claro o que é tabela e o que é gráfico e como é que a gente vai fazer essa interpretação deles? Bom, agora eu vou testar o conhecimento de vocês e a gente vai fazer uma atividade no livro didático de matemática. Vocês vão abrir o livro didático na página 76, 77 e 78, que são essas páginas que estão aparecendo aqui embaixo, né? E vão fazer a primeira questão, a letra A e a letra B, a segunda questão, a letra A, a letra B e a letra C, e a terceira questão, a letra A e a letra B. Depois que fizerem, vão tirar a foto e vão mandar para mim para eu fazer a correção, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem nas questões, vocês tiram foto dela e me procura para eu poder tirar a dúvida de vocês. Tudo certo? Bom, lembre-se bem, livro didático, as páginas são essa e as questões são essas aqui, ok? E qualquer dúvida, mais uma vez, podem me procurar. Tenham todos uma ótima quarta-feira e fiquem com Deus.